pagou pensão, né? Nunca pagou pensão e também não houve processo, né? O filho, ou alimentando, nunca procurou buscar o processo nos termos do artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, nunca constituiu um advogado com capacidade postulatória nos termos do artigo 8º da Lei 8.906 de 94, né? Então ele nunca pediu essa pensão, ele pode entrar direto com um processo e também já pedi diretamente a prisão civil, né? Prisão civil que só existe nesse caso de alimentos, né? Porque jus positivamente, ou seja, no direito positivo, há duas possibilidades, ou o que não paga os alimentos, ou o depositário infiel, né? Mas a súmula vinculante número 25, pelo jus realismo, né? Decisão do STF, na súmula vinculante número 25, baseado aí no decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, houve aí uma proibição, essa prisão do depositário infiel. Então, a única prisão é por dívida hoje, a única prisão por dívida, embora aquelas duas lá do artigo 5º, inciso 67 ou 67 da Constituição Federal, alimentos de depositário infiel, só há permissão para esse tipo de prisão civil, que não é uma pena, não está lá no artigo 32 do Código Penal, é uma prisão civil, ou seja, uma coação, né, prevista lá no artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Então, vejo que essa prisão civil, ela poderá ocorrer quando não houver o pagamento dos alimentos. Mas existe essa possibilidade de pedir logo a prisão, se nunca houve processo, né, o alimentando nem pelo seu representante do artigo 3º, nem pelo seu representar do artigo 3º, quando é absolutamente incapaz, né? Agora fugiu o termo do artigo 4º, quando ele é relativamente incapaz, né? Então vejo que existe aí essa possibilidade, na verdade, essa possibilidade de alguém substituí-lo por ter capacidade processual nos termos do que prevê o artigo 71 da Lei 13.105 de 2015. Na verdade, eu vou deixar para os senhores a pesquisa referente ao que acontece quando tem mais de 16 anos e ainda não atingiu a maioridade, ou a menoridade, não cessou a menoridade, como determina o artigo 5º da Lei 10.406 de 2002. Né? Então, ele será representado no caso de ser absolutamente incapaz, e como que ele ingressará em juízo no caso de ser relativamente incapaz? No caso de ser relativamente incapaz. Olha aí a pergunta da prova, não é verdade? Então, vejo que lá no artigo 5º, inciso 67, traz que não haverá prisão civil, não determina prisão civil por dívida, não existe prisão civil por dívida, com uma exceção. Qual é a exceção? Logicamente, se analisarmos pelo direito positivo, pelo ius positivismo, será a prisão, uma do responsável pelo inadimplemento, aquele que deixa de pagar a pensão alimentícia, né, desde que seja aí voluntário e inexcusável. Se ele tiver uma justificativa, por exemplo, também não poderá ser preso, não é verdade? Então, você terá que ser voluntário e inexcusável. Esse não pagamento, ou dessa obrigação de fazer, lá do artigo 815 da Lei 13.105 de 2015, e também o segundo caso, a do depositário infiel, que caiu por terra ante a decisão jusrealista da súmula vinculante número 25. Súmula vinculante número 25, né? Que acabou com essa história do depositário infiel. Então, a prisão civil é uma medida extrema, né? Aplicável em caso de inadimplência no pagamento da prestação alimentícia ou mesmo na falta de justificativa sobre a possibilidade de não poder efetuá-la, né? Então, na verdade, a escolha do rito de cumprimento da sentença da prestação alimentícia, como prevê lá o artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, constitui uma opção exclusiva daquele que vai executar, do exequente, que é o alimentando, né? O alimentando, logicamente, ou representado nos termos do artigo 3º da Lei 10.406 de 2002, ou olha o artigo 4º, é verdade? Olha o artigo 4º. Então, consoante, logicamente, é o que dispõe aí o próprio artigo 528 da Lei 13.105 de 2015, lá no parágrafo 8º. Então, o artigo 528
da Lei 13.105 de 2015, no parágrafo 8º, traz que o exequente, no caso aí, o alimentando, né, nos termos do artigo 71 da Lei 13.105 de 2015, ele poderá optar ou por promover o cumprimento da sentença lá do artigo 489, parágrafo 1º da Lei 13.105 de 2015, ou, se não, a decisão logo, né, logo que seja aí, logicamente, pago aí, paga o valor que caracteriza aí a inadimplência, né? Então, vejam que, logicamente, seja paga nos termos que determina o próprio processo de conhecimento, naquele capítulo lá que fala sobre o cumprimento da sentença, né? Aí o título que fala sobre o cumprimento da sentença, e também o capítulo, agora me fugiu aqui, capítulo 3º, né? Que fala exatamente sobre o cumprimento definitivo da sentença, essa sentença que tem a finalidade de reconhecer a exigibilidade. Exigibilidade é a validade, digamos assim, da sentença, desde o que ela é prolatada, que ela é publicada, até ela prescrever, né? Até a prescrição, nos termos do artigo 206 da Lei 10.406 de 2002. Artigo 206 da Lei 10.406 de 2002, ou seja, até a prescrição. Então, teremos aí um título, né? Conforme prevê o artigo 515, da Lei 13.105 de 2015, haverá aí um título executivo judicial, né? Um título executivo judicial nos termos do artigo 515 da Lei 13.105 de 2015, uma vez que será certo, líquido e exigível, como determina o artigo 783. Artigo 783 da Lei 13.105 de 2015. Então, cuidado com esse detalhe. Para os títulos para ser executado, né, para a segunda fase do processo civil, tem que ser certo, líquido e exigível, como determina o artigo 783 da Lei 13.105 de 2015. Então, esse título executivo judicial, que é a sentença lá do artigo 515 da Lei 13.105 de 2015, ele vai durar, digamos assim, até a prescrição, né? E aí a prescrição, o tempo de prescrição, está lá no artigo 206 da Lei 10.406 de 2002. Logicamente, tratando-se aí de uma obrigação, nesse caso, uma obrigação por quantia certa, ou seja, obrigação de pagar uma quantia certa, como prevê o artigo 824 da Lei 13.105 de 2015. Caso, logicamente, que não será aí, né, admissível a prisão do executado e, logicamente, que recaindo a penhora em dinheiro, naquela sequência do artigo 833 da Lei 13.105 de 2015, né, a concessão de efeito suspensivo para a impugnação, logicamente que não vai obstar que o exequente levante mensalmente a importância da prestação, já que ele precisa, né, precisa comer, precisa se alimentar, precisa estudar, então ele pode levantar mensalmente aí para, logicamente, ser considerado inadimplente, nesse caso, logicamente que deve haver aí uma determinação judicial do valor ou do percentual devido. Então, não pode mandar simplesmente prender, não. Tem que ter um processo, aí no final do processo, se não cumprir com a obrigação prevista lá no artigo 815 da Lei 13.105 de 2015, aí sim poderá surgir essa possibilidade de pedir essa prisão civil, conforme determina o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, certo? Outro detalhe importante, a pensão alimentícia é sempre paga em dinheiro, como determina o artigo 833, né? Na verdade, ele traz uma sequência, né? Uma sequência de formas de pagamento da pensão alimentícia, lá no caso da execução, como prevê o artigo 833 da Lei 13.105 de 2015. As partes, logicamente, podem fazer um acordo, né, resolver por acordo, como prevê o artigo 840 da Lei 10.406 de 2002, logicamente, pode fazer um acordo para pagar de outras maneiras. Que maneiras essas? Logicamente, usando aqui como exemplo, né, assumir a mensalidade